Olá a todos, né? Neste vídeo vamos resolver o cálculo da derivada, da primeira derivada reversa e da segunda derivada. E para isso vamos utilizar três métodos aqui da biblioteca Pandas, que o assign ele vai retornar um data frame já com as colunas existentes, mais uma nova coluna, e a operação que foi realizada colocando o parâmetro dentro desse método, ele vai armazenar esse tipo de conteúdo na nova coluna. O Evil, ele vai criar, ele é um operador que vamos utilizar uma string e ele vai entender o que escrever dentro do operador, ele vai entender como uma operação matemática. Ou seja, se eu colocar um operador matemático de multiplicação, ou seja, um asterisco, ele vai entender que é uma multiplicação dentro da string, de soma, de soma. E se eu escrever o nome da coluna no data frame, ele vai entender que é o conjunto de dados daquela coluna. Ou seja, se eu realizar uma operação com ph, parênteses não, aspas não inclinado, e v de volume de titulante, ele vai entender. Eu quero uma divisão do pH, da coluna pH, em relação aos valores do volume do titulante. E o método diff, que é o método que vai realizar a derivada. Então vamos criar três definições que vai realizar o cálculo de cada derivada. Então o nome desta função vai ser dev, um verbo de ação derivar, d1, e aqui vamos passar df. E aqui dentro, na mesma linha do return, vamos colocar todos os comandos em uma única linha, graças ao método assign. Porque se não fosse utilizar esse método, teríamos que fazer igual na aula passada, que adicionamos uma coluna, chamando o data frame, a parênteses, dentro da string coloca o nome da nova coluna, igual o valor, que vai conter essa nova coluna. Então aqui vamos chamar o data frame e vamos chamar o método assign. E aqui dentro do parâmetro vamos colocar o nome da nova coluna, que no caso eu vou chamar de D1. Embora a expressão correta seria d ph dividido por delta minúsculo d v, essa seria a expressão correta matemática, temos que criar uma expressão simplificada para poder acessar com facilidade essa nova coluna. Então vamos chamar aqui o data frame e vamos realizar uma derivada. E aqui na frente vamos colocar o método eval, porque precisamos uma derivada, ela é algo relacionado a algo. Ou seja, pH, a derivação do pH em relação à derivação do volume. E aqui dentro vai ser dentro de uma string, então vamos colocar pH dividido a V. Então ele vai entender que todos os dados da coluna de pH vai ser relacionado ao volume. E para terminar, vamos colocar o método round 2 para duas casas de precisão. Vamos chamar a função derivar d1 para verificar se há algum erro. Não, ele gerou uma nova coluna com os dados da primeira derivada. O que nós podemos observar aqui que existe um valor inválido, porque toda derivada retira o n termos menos 1. Por isso tem esse tipo de termo aqui na primeira linha. E também, se já olhando para o volume de equivalência, já conseguimos ver o valor máximo, porque é um conjunto de dados pequenos, então só bater o olho no data frame, sabemos que 22,5 do volume do titulante seria o volume de equivalência. Agora, vamos calcular a próxima derivada. Só vamos salvar isso daqui dentro da variável dados, só para manter esta configuração aqui no data frame. Vou copiar e colar essa função e vou realizar algumas alterações para poder calcular a primeira derivada reversa. Primeira parte é trocar o nome da função,
por D1R de primeira derivada reversa. Já vou trocar aqui também. E vamos trocar o nome da coluna, porque se eu executar o código do jeito que ele está, ele vai salvar em cima da coluna D1, e isso não queremos. E aqui, como é reverso, ao invés de pH em relação ao volume, vai ser volume do titulante em relação ao pH. E assim vamos conseguir realizar o cálculo da derivada reversa. Vamos rodar. Aqui embaixo vamos verificar a estrutura dos dados. Olha aqui, apareceu uma nova coluna com os dados da primeira derivada reversa. E no mesmo raciocínio, vamos copiar e colar aqui e vamos criar uma nova definição. Agora para a segunda derivada. Segunda derivada vamos chamar de D2. Então, ó, portanto, aqui também vai ser D2 na hora de chamar. E no nome da coluna também vai ser D2. Só que é uma segunda derivada. É uma derivada dentro de outra derivada. Então, a alteração que vamos realizar aqui no método eval vai ser D1 em relação ao volume do titulante. Dessa maneira, ele vai realizar a segunda derivada. Se você não entendeu essa parte que eu expliquei, faça uma pequena revisão na parte de derivadas, porque aí você vai entender que uma segunda derivada é uma derivada dentro de outra derivada, certo? Então, fazendo essa revisão vai dar certo. E agora vamos... Opa, só troquei o código aqui onde não deveria, né? Eu escrevi aqui é a derivada reversa, pH. Aqui eu devo escrever porque é a função da segunda derivada. Então, D1 dividido por V. Vamos rodar o código e vamos chamar dados para verificar, certo? Como nós podemos notar, os valores inválidos da derivada reversa também é n-1. Como é a segunda derivada aqui, vão ser dois valores inválidos, porque vai ser n-2. E agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como utiliza a visualização de dados. Em uma única imagem, vamos ter 4 gráficos. Do primeiro gráfico da titulação, que é o pH em relação ao volume do titulante, primeira derivada reversa, segunda derivada. Utilizando um recurso da biblioteca Matplotlib PyPlot, chamado subplots. E também nessa aula vou mostrar outras edições, recursos que você pode colocar na apresentação do gráfico. E também, já na mesma definição, vamos colocar um comando dentro da biblioteca do Matplotlib que já vai gerar um arquivo PNG, um arquivo PDF. É muito importante na entrega dos resultados. Então, te vejo na próxima aula sobre o conteúdo de visualização de dados.